do livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje é de número 10. Vencer o mal. As palavras são de Paulo de Tarso, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 21. Nos diz Paulo: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Emmanuel vai comentar as palavras de Paulo que repetimos. Não te deixes vencer pelo mal. Diz isso a igreja de Roma, não é? Porque Paulo foi fundando igrejas e depois se correspondia com elas através das cartas. E essas cartas nós vamos encontrá-las aonde? Também no Novo Testamento. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Muitas vezes nós somos dados à reação. Então, pode ser que agredidos, ou eu nem digo fisicamente, agredidos de qualquer forma, provocados com uma agressão, que seja verbal, podemos ser tentados, e às vezes muito tentados realmente somos, em reagir, não é? Alguém dá aquele corte, e a gente também sei fazer isso, né? A pessoa corta de um lado e a gente corta do outro. Se fosse há uns 500 anos atrás, seria espadas, né? Hoje é a língua, né? A língua. E a gente continua lá nos nossos duelos. Mas não é a melhor forma de vencer o mal. Paulo nos incita a refletirmos, não é? Que a melhor forma de vencermos o mal na nossa vida, e o mal ele vai existir e ser ameaçador em apenas uma instância na nossa vida, se ele estiver dentro de nós. Porque se ele não estiver dentro de nós, vejamos Jesus. Jesus e o Espírito Perfeito. O mal veio até ele. O afetou? Não o afetou. Cristina, ele foi crucificado, sim, mas não morreu. E voltou 3 dias depois para mostrar isso. Né? Grandíssima revelação que Jesus nos mostrou, assim, concretamente, é que a morte não é o fim. E ele veio 3 dias depois para mostrar-nos isto. Sendo assim, a única ameaça que temos é a sombra em nós. A sombra do outro não tem como nos afetar. Só vai nos afetar se nós abrirmos o coração para essa sombra. E aí ela vai se afinar com a nossa própria. Aí é um tsunami, aquele arraso. Então devemos estar, como Jesus nos preconiza, o quê? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Por que a gente tem que ficar em tentação? Porque se a gente afinizar aquele mal que ainda existe em nós, que é a imperfeição, com o mal que chega fora de nós, aí é que a força pode nos fazer tropeçar, essa força falsa, né? Essa ilusão de que aquilo é horrível, não, é inadmissível, não, isso não podia acontecer na minha vida. Por que não? É um mundo de provas e expiações. Onde tem que acontecer provas e expiações? O melhor lugar do universo para acontecer provas e expiações é no mundo de provas e expiações, onde nós temos espíritos de escola, espíritos muito superiores, que estão lá gerenciando o nosso mapa de provas e expiações. Por quê? Porque cada um de nós tem uma cota. Uma cota baseada em quê? Baseada na justiça, certo? E baseada na misericórdia, ou seja, o amor cobre a multidão de pecados. O que estamos fazendo de bem na nossa vida que vai ajudar a neutralizar o mal que chega até nós. E aí falamos de novo, né? O verdadeiro mal que nos ameaça é o que está dentro de nós. Então, se nós chegamos aqui neste mundo de provas e expiações, bem comprometidos, quem não? Todos nós, né? A não ser, claro, os bons, os missionários, mas esses são poucos e, com certeza, pelo menos falando pela minha pequena pessoa, não contamos entre eles. Mas, então, estamos aqui enfrentando, e o bem que fazemos pode diminuir o quê? A carga de expiações ou provas
difíceis que poderiam estar a nos ameaçar, não é? A gente diz, provas difíceis, a gente sempre pensa em dor, não pensa? Ai, passando por uma aprovação. Ganhar na loteria pode ser uma aprovação. Então, vamos estar atentos, porque nós não sabemos onde estão nossos pontos frágeis, né? Às vezes nós queremos, e claro, agora estamos falando dos pais, não é? Ou para aqueles que querem ser, não é? Que o maior desejo da minha vida é ser mãe. Vamos imaginar um exemplo desse. E a pessoa é. Vai ser tudo flores? A maternidade pode representar uma grande provação na vida de uma pessoa? Pode. Então, por mais que nos traga desafios, nós temos geralmente uma visão positiva, porque afinal nosso filho, tão desejado foi, tão idealizado foi, mas pode vir também a ser fonte de grandes provações. Que não, às vezes, uma provação por ser um filho difícil, mas por ter vindo com necessidades reencarnatórias de vulto, né? Uma paralisia cerebral, uma situação que dê mais, vamos dizer assim, que exija muito mais cuidados, porque nós sabemos que os filhos crescem, vão lá para as suas vidas, esse é o rumo natural, mas filhos que não conseguem atingir a autonomia, mesmo na fase adulta, vão sempre precisar de quê? Dessa assistência dos pais, como se ainda fossem o quê? Crianças, muitos, não é? Muitos. Vão ser adultos de idade, mas ainda vão precisar dessa assistência maternal e paternal.